Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Hoje nós vamos falar mais uma vez uma porçãozinha da palavra do Senhor e nós vamos falar hoje sobre o fake news nas pregações que existem, tá? Fake news é assim, eles estão pregando algo antes da cruz, que seria Jesus de Nazaré, não Cristo ressuscitado, tá? Por isso é fake news. O que estão pregando é coisa para o futuro, mas a Bíblia disse que é tudo no presente. O que foi feito aqui era para aquela nação de Israel. Então eles aparentemente, tá? Não sei também aparentemente, estão falando pela língua portuguesa como antes, quando começou o mundo, por exemplo, tá? E Jesus veio ao mundo, eles estão contando aquele pedacinho dali para trás. Agora, nós entendemos aqui o Evangelho foi dado a Paulo, o Evangelho que serve para nós, tá? Foi dado a Paulo. Então, isso é muito importante que a gente fique atento, para a gente saber aquilo que está falando, as coisas corretas, né? Muitas vezes você acha que está correto, mas está errado, viu? Então, isso é uma das coisas que precisamos tomar muito cuidado. O que eu vou tentar tirar a fake news hoje é disso. Estão pregando no futuro, só que e trazendo para cima de nós. Isso aí foi feito para Israel, não é para nós, tá? E as cidadinhas circunvizinhas lá, que está marcado lá em Atos dos Apóstolos 2, uma profecia de Joel 2:28, tá? Então eles estão fazendo essa pregação. Então eu vou fazer de tudo para, com conjugação de verbo, está isolando, jogando embaixo do tapete, tá? Vocês não estão respeitando a conjugação dos verbos. E é isso que eu pretendo tratar com vocês, porque lá no texto está tudo no presente e o que está, como diz o outro, no futuro, Jesus disse, é para pouco tempo, porque essa geração não passará sem cumprir todas essas coisas. Só que aquela uma geração dura 40 anos. Então aquele tempo que ele falou no futuro vai até 40 anos. E nem 40 foi 38, tá? Que veio o ano 70 da primeira era cristã, que foi o juízo de Deus. O juízo de Deus representou a parusa, a vinda do Senhor Jesus, tá? E a destruição de Jerusalém. Está bem claro aqui em alguns versículos que nós vamos ver, está bem claro para que você possa entender claramente, tá? Para que você não possa ficar cometido no erro, no pecado. Porque o pecado é transgressão de lei, tá? Isso que é pecado. Hoje nós temos muitos pecados aqui, mas na verdade é coisa do mundo, tá? Aqui. Isso aqui eu sei que é pecado fazer. Roubar eu não posso roubar porque eu vou ser preso, não pode. Matar eu não posso matar porque eu vou ser preso, não pode fazer isso. Só que isso aqui não é a razão de pecado. Pecado era transgressão de lei, tá lá em 1 João 3:4, tá? Transgressão de lei, porque a lei da Torá é muito grande, é 613 nomes de lei. E era impossível você guardar todas essas leis. Quando viu, você já tinha atropelado um. Se você atropelou um, você voltava a zero, atropelou todas. Então, por isso que Jesus veio para acabar com essa lei. Essa foi a vinda de Jesus, para acabar com a lei. Se você analisar lá em Romanos 10:4, está dizendo o final da lei é Cristo. Está bem claro ali, ó. O final da lei é Cristo. Acabou a lei, entrou a graça que é Cristo, tá? Então hoje nós estamos na graça, tá? Então o evangelho que serve para nós alguma coisa é o de Paulo aos 14, as 14 cartas que ele escreveu, tá? De Romanos a Hebreus. Então, esse pequeno detalhe que eu quero deixar claro, tirar essas coisas do coração. Ah, mas a igreja de fulano está falando isso. Ah, a igreja de ciclano está falando isso. Eles falam o que eles quiserem.
Mas só que eles até agora só estão falando mentira. Então, eles estão batendo na tecla, ninguém proíbe eles de nada, só lá fora que os caras tacam fogo na igreja com as pessoas dentro. Mas é por isso aí, ó, que está levando engano para eles. Aí eles não aceitam. É só isso. E o Brasil aceita, o que eu coloco aceita, a lei é favorável a eles, então nós vamos ficando aí achando que estamos servindo a Deus, mas não estamos servindo a Deus. Porque se você estiver no engano, como é que você está servindo a Deus? Tá? Então você tem que tomar muito cuidado, porque Deus não é brinquedo não. Deus é verdadeiro. E quando ele fala que é A, não adianta querer dizer que é B não, porque vai ser A. Tá? E a mão do Senhor é pesada. E às vezes as pessoas brincam com o nome dele, fazendo de peixe o nome de Jesus. Vendendo comércio, infelizmente, em todas as nossas igrejas que estão no momento aí aberta, é comércio, não é igreja, é firma. Abre um comércio. Firma é um comércio, tá? Não igreja. Porque a igreja é para fazer as coisas santas, pregar as coisas justas de Deus, mostrar quem é Jesus, mostrar quem é Deus, que são a mesma pessoa, não distinguir de nada, porque nós não escolhemos a Deus, ou Jesus, que é a mesma coisa, tá? Ele que nos escolheu nós. Então nós somos feitura dele. Nós somos filhos dele. Ele que comanda, ele que nos escolheu, que nós não tínhamos direito de escolher nada, e até hoje não temos. Quem escolheu nós foi Jesus, tá? Então nós temos que sempre ser grato ao Senhor. Eu vou ler alguns versículos aqui, que nós vamos acompanhando aqui para nós ver como é que nós vamos fazer. Mas eu creio que Jesus vai abençoar, que vocês vão conseguir entender bem, tá bom? Salmo 37, o versículo 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão em fumaça e desfarão. Isso aqui está dizendo os ímpios. Os ímpios, na verdade, é da época antes de Jesus voltar, tá? Jesus já havia morrido, dali para cá. Quando ele voltou, foi no ano 70, dali para cá é outro que já é a graça, tá? Mas os ímpios viviam ali antes, então quer dizer, eles só tinham fôlego de vida, eles não tinham espírito. Então, por isso que o Senhor está dizendo aqui nesse salmo que os ímpios perecerão e desaparecerão, em fumaça se desfarão. Então quer dizer que ele iria sumir, o pessoal ímpio. Vamos ver mais para baixo, tem mais um pouquinho para ficar mais claro para nós aqui. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara o seu santo. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência do ímpio serão exterminados. A descendência do ímpio, que ele está dizendo aqui, no 28, é o seguinte, no dia 70, parece que foi em abril, tá? É a Páscoa. No ano 70, então aconteceu o quê? Os úteros maternos nunca mais criaram filho ou filha ímpios, tá? Então por isso que Deus diz que eles, quer dizer, aqueles que já estavam vivos, continuou, até quando eles foram chamados. Mas ali não nasceu mais nenhum filho ímpio daquela época de Jesus, que seria Jesus Cristo ressuscitado. Para cá, não nasceu nenhum mais, tá? Então não existe ímpio hoje na Terra. Hoje, quando a pessoa fala, o outro lá, maldade não sei do que, maldade não sei do que, aquilo ali é simplesmente a carne ativada, tá? A carne.
Porque o que é de Deus é o Espírito. Quando essa carne cai, o Espírito sobe para Deus, tá? Então é o Espírito. Esse não tem condenação, não tem nada. Ele é de Deus. Ele é íntegro, tá? Não existe condenação para o Espírito, que é o que está dentro de mim e dentro de você. Eles estão falando, Jesus vem na nuvem, Jesus vem na nuvem. Mas o Espírito, Jesus e Deus é uma só pessoa. É os três em um. Se você tiver qualquer um dos três, você tem os três, tá? E nem nós, Joel, o profeta Joel, profetizou em 2, 28, 29 e 30, que Deus iria derramar o seu Espírito em toda a carne, tá? Quando Jesus, o Pentecostes, que foi a destruição de Jerusalém e do templo, tá? Ali Deus disse que iria derramar em toda a carne o seu Espírito. Então, dali para cá, todos nós, eu, você, todo mundo que você conhece, que eu conheço, tem o Espírito de Deus, porque Deus disse que ia derramar o seu Espírito em toda a carne, tá? A carne do servo, da serva, não falhou ninguém, tá? Então, hoje, quem está na Terra, todo mundo tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito, você tem Jesus, tem o próprio Deus, que eles não são separados, é um só em três, tá? Um deles que veio para falar com o profeta, que foi Deus. Jesus veio para fazer, nasceu do útero materno para viver com nós não, para viver com os judeus, qual eles rejeitaram, porque achou que o Messias era pobre. Então, Deus usava os profetas para falar o povo da época, falando para os hebreus, que Jesus era o Messias. Os profetas proferiram, tá? Então, muitas vezes, a gente não consegue entender e fica sem saber realmente o que está falando. Então, é bom nós tomar cuidado quando for falar alguma coisa da Bíblia, para tentar o máximo possível de não errar, tá? Mesmo assim, a gente é humano. E Deus sabe disso, quando você erra por uma coincidência e quando você erra de propósito. Você pode me enganar mas Deus você não engana. Então, hoje que nós temos as religiões que tem por aí, que a gente fala o sistema religioso, tudo fake news. Tá? A pregação deles é simplesmente sobre a lei. Tá? Estão falando, jogando ainda para frente. Qualquer coisinha que vem, é o final dos tempos. O final dos tempos foi para Israel. Não foi para nós, não. Foi no primeiro século, no ano 70. E aquele final de tempo foi ali. Hoje vai acontecer tudo quanto é coisa, vai ser tudo, está nas mãos do Senhor. Jesus está sentado no trono do universo, governando tudo. Às vezes, nós achamos que estão fazendo alguma coisa, eu fiz aquilo lá, olha que benção. Mas na verdade você fez porque Deus mandou você fazer. E você talvez não saiba disso, mas é o que acontece, tá? Vamos ver aqui o versículo 29, Salmo 37 ainda, tá? Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Isso aqui para sempre, meus irmãos, é assim. Quando é o tempo, nossa carne cai, tá? Vai para o túmulo, para a cova, e o Espírito continua reinando, que nem nós estamos aqui hoje. Nós estamos falando isso aqui porque o Espírito está concedendo o que fala sobre o que ele deixou escrito, viu? Então, por isso que vai continuar reinando, que nós, a gente vai falar que não vai morrer, o Espírito, a carne de todo mundo vai morrer e vai para a cova, tá? Que é o que eles, o sistema chamando de inferno. Inferno é esse nome no grego, tá? Traduzido sepultura para o grego é inferno, mas para nós é sepultura. Inferno para nós não existem, tá? É palavra de alguns no sistema aí para meter medo, para poder ficar mais fácil, para eu roubar você, eu
fiquei 15 anos também, fui roubado esse tempo todo. Então, é aquele ditado, esses pequenos detalhes que nós precisamos ver e guardar debaixo das 7 chaves, bem trancado, tá? Porque é dolorida a coisa. O livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ora, tudo isso lhe acontecia como exemplo e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegado o fim dos tempos. É Paulo que está falando para o pessoal de Coríntios, tá? As coisas que eram escritas no passado, porque na verdade tudo aqui é escrito no passado, foi escrito na lei, tá? Na graça não foi escrito mais nada. Na graça Paulo já havia morrido, Pedro já havia morrido, só estava vivo o João. Quando virou a graça, só o João que estava vivo dos apóstolos, tá? E vamos ver uma parte aqui também para a gente voltar a reforçar aquela parte lá. E vir no céu, Deus vindo em juízo, tá? E, ó, Eclesiastes 1, versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. É para você ver que a terra, eu falei o contrário aqui agora, estava falando um outro versículo. A terra não será destruída. A terra foi feita para habitar. Habitar quem? Habitar nós, ser humano, tá? Então vai acabar, acabou que no caso foi Israel. Se você lembrar bem, em 1948 foi quando Israel voltou a ser país. Até então era província. A Roma tinha feito província deles, saca? Eles destruíram por General Tito, que foi destruído todo Israel, tá? Jerusalém, que é o foco divino, o templo era ali, tá? Que foi o general Tito que destruiu o templo e destruiu a população também, tá? Destruiu Jerusalém inteiro. Agora vamos ver uma outra profecia aqui. No livro de Isaías, o capítulo 45 e o versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. Então aqui você deu para ver, meus irmãos, que o bem e o mal pertencem ao Senhor. Ah, o outro fez uma coisa ruim, já falar o nome não sei de quem, nome não sei de quem. Essas coisas que às vezes as pessoas falam tanto nome, as nunca existiram. São um adjetivo. É que uma pessoa que faz alguma coisa de mal, ele vai chamar essa coisa do diabo, porque antes era uma linguagem dos judeus figurado. Quando eles falavam não sei o que era igual ao diabo, mas tinha um rei, um príncipe, que era essa pessoa que eu estava falando. Você pode ver, acho que eu tenho alguma coisa de que tem alguns. O príncipe de Tiro, por exemplo, e o rei de Tiro é um deles. Herodes é outro deles, que seria um diabo, mas não é. É um ser, um ser que faz aquelas coisas ruins. Então, isso era um palavreado dos judeus, tá? Você fazia uma coisa errada, ou estava impedindo alguma coisa, então era coisa do diabo, tá? Era coisa que acontecia constante. Vamos ver mais um aqui? É livro Atos dos Apóstolos, 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouvia acerca da fé em Cristo Jesus. 25. E discorrendo ele sobre a justiça e o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu
respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamo novamente. Aqui que na verdade, quando ele falou dos princípios da fé e do juízo vindouro, Félix estremeceu. Opa, isso aí não estava sabendo, o negócio vindouro, é porque estava para vir naquela nação ainda, exatamente isso que Paulo falou. Então, você vê que Félix temeu com isso, tá? Bom, vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 6, e o verso é o 14. E que guardes estes mandamentos sem mácula, irrepreensível, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está falando com Timóteo para ele guardar o mandamento qual ele tinha dado de Jesus, querido Evangelho, tá? Até Jesus chegar, para que ele tivesse salvo pelo Evangelho da época, tá? Então, ele está dizendo isso aqui: guardes o mandamento sem mácula, que é entregar ele limpo. Paulo avisando Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo, tá? Então ele está avisando para ele aqui: guarde o mandamento, porque para não dizer ou não jogar fora, né? Que Jesus está às portas. E estava mesmo, tá? Aí vamos ver um aqui, ó, Mateus 26 e o versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: e como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui que está dizendo vir sobre as nuvens do céu, está dizendo que ele viria em juízo com os judeus, que seria o povo de Israel, Jerusalém, tudo é judeu, tá? Ele viria em juízo para cima dele. Foi aonde que ele foi condenado, porque ele falou que era Deus, né? Que, vamos dizer assim, disse que era Deus, porque ele estava falando daquilo ali, então isso resumiu que seria Deus. Então, vindo sobre a nuvem ali, nós já vimos que é juízo. Vamos falar mais um pouquinho dele vindo sobre a nuvem. Ó, Isaías 19 e o versículo 1. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Então você vê que também Isaías falando sobre o juízo de Deus, que ele viria numa nuvem ligeira. Então, ele vinha rápido, em juízo. E seus judeus todos sabiam que vindo sobre as nuvens é juízo. É nós que no Brasil, com nossos inimigos, não é amigo. Porque se você está vendendo Jesus, não pode ser amigo, tem que ser inimigo. Então, é simples para a gente ver. Ó, em 3 lugares ele já falou que Jesus vindo sobre a nuvem é juízo. Está vindo sobre a nuvem, tá? Mais um versículo aqui, Mateus 10, no versículo 23. Preste atenção nesse versículo só para que você veja. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, isso aqui está dizendo a vinda do Senhor Jesus já ressuscitado, tá? Foi quando teve a destruição de Jerusalém. E o sistema não aceita isso aqui. Isso aqui é alguma outra coisa aqui, não tem nada a ver isso aqui. Aqui ele está dizendo que os discípulos não acabariam de pregar o Evangelho em Israel antes que viesse ele, tá? O Jesus, o Cristo ressuscitado. Isso que ele disse, antes que vocês terminem com o Evangelho,
eu já voltei. Ele teria vindo a segunda vez, que seria para juízo contra Israel. Seria a matança que existiu lá. Livro de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 9. Portanto, irmãos, sede paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeira e a última chuva, aguardando com paciência, né, a terra produzir o alimento. Versículo 8. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Também está próximo. Versículo 9. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juízo está à porta. O juízo seria exatamente isso mesmo, que seria ensaiar a volta do Senhor Jesus. Era o juízo. Eles ficaram tudo preso no Pentecoste, e aí estava, segundo alguma informação, o pessoal estava passando muita fome porque o exército romano não deixou produto, né, de alimento entrar na cidade de Jerusalém mais. Então eles não tinham como, eles tinham que se entregar ou ia morrer de fome, tá? Então é isso que ele está dizendo aqui. Se você não entregar, vai morrer. Eis que o juízo está à porta, porque aí ia ter juízo. É assim que Jesus retornou, que abriu Jerusalém, foi Deus que abriu para eles. Já começou já o julgamento deles, tá? Uma parte saiu para a escravidão e outra parte foi morto. Os que foram mortos se salvaram porque creram. E os que saíram para a escravidão morreram escravos, porque foi agora em 1948 foi quando Israel virou cidade. Até então era província, estava em guerra ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse pequeno detalhe. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispensação saúde. Então, as 12 tribos, as tribos de Israel, tá? Ele está falando aqui, que são as 12 tribos. Tiago era deles mesmo lá também, que as 12 tribos eram de Israel, não de nós aqui, tá? E, ó, livro de Tiago 5, versículo 8. Sede-vos também paciente, fortalecei os vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Todas dele aqui está falando que o Senhor está próximo. Livro de Mateus 24 e o 34. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas cumprem. Então, o que Jesus está falando que não passaria, aqui no capítulo 24, que não passaria aquela geração. Que é a geração? Jerusalém, que era o que estava, viu? O resto de Israel, os romanos já haviam prendido, tomado, matado os outros israelitas, tá? Os judeus. E Jerusalém foi avisado, Deus avisou de vários jeitos, várias maneiras para eles que ia existir o juízo. E eles começaram a dar de muito sábio e entendido, e não, isso aí, não sei o que, não sei o que. Na hora que resolveu mesmo que o exército romano cercou Jerusalém, Deus abriu o portão para eles. E aí foi quando entrou aí, eles
pegaram um meio de guerra e falou, ou nós entra e mata todo mundo, ou nós prende o alimento, não morre de fome, ou sai ou vem se entregar. Foi isso que foi feito lá na época, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que a gente fala. Aqui, nesse aqui, 34, uma geração dura 40 anos, tá? Então, de quando ele falou, durou 38 anos e ele retornou mesmo com o juízo em cima deles. Eles achavam que era o dono do mundo, né? Livro Mateus 24, o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a toda a nação. E então virá o fim. Quer dizer, o evangelho já é uma das... Prestasse atenção, nós tínhamos isso. Então, o evangelho acabasse de ser pregado, e o mundo está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, acho que do 8 em diante. Está toda a cidade que existia e assim por os vizinhos, está tudo ali. Que era que o evangelho tinha que ser pregado. Foi quando foi aberto o templo, logo em seguida, o templo de Jerusalém. Deus abriu e o exército de Roma matou todo mundo ali, o que não matou saiu para a escravidão. Só para a gente ver. O versículo 15 diz: quando, pois, virgem está no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Aqui eu estou dizendo que está no lugar santo, é porque foi morto um sacerdote entre a mesa e o altar. Então seria... não podia isso acontecer, tá? E aí aconteceu. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar as suas capas. Então, esse aqui era o aviso que foi dado. Você está dentro da cidade, você sai. Se você está fora, não entra para pegar alguma coisa, para ir para tua casa. Vou lá pegar isso aqui, não entra, porque não iria voltar mais. Então, eles foram avisados. E os que creram naquilo que foi falado, foram salvos. Salvo da tribulação, tá? Não é salvo do Espírito. O Espírito já é de Deus. O Espírito não tem estado de condenação. O estado do Espírito é de Deus. Lucas 21, versículo 20. Mas quando virde Jerusalém cercado de exército, sabeis então que é chegado a sua desolação, é o que está escrito na Bíblia, mas é a sua destruição, tá? Não é desolação. Desolação deve ser na linguagem do grego, deve ser traduzido por destruição. Era isso que o general Tito foi fazer lá. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, e os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem no campo, não entrem nela. Tá vendo? Isso aqui está dando um parecer, e seriam a ordem que os que acreditassem no que estava sendo falado, seria livre da tribulação, tá? Não é livre do juízo de Deus, não. Livre o juízo de Deus, o Espírito já é livre, tá? Versículo 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Então Jesus está dizendo aqui, tudo vai se cumprir. Tudo o quê? Mateus 24 inteiro que você vê lá, o que está dizendo aqui que vai se cumprir, tá? Aí isso aqui, ó. Aí das
ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. A ira que seria o juízo, né? Juízo contra o povo. Que foi falado, Deus, eu tenho uma outra parte aí que tem várias informações do que houve tudo aqui em detalhes. Mas assim que Deus me der mais uma oportunidadezinha, nós vamos falar sobre isso, tá? Aqui, onde está dizendo aqui, ai das que estiverem grávidas, teve duas pessoas que, só relata duas pessoas, tá? Eles não tinham nada para comer e uma era uma mulher rica que foi para o Pentecoste e lá ficou presa na cidade, que foi chamado para a festa de Pentecoste, que era uma vez por ano, e prendeu todo mundo lá que era para receber o julgamento, tá? Então, esse capítulo 23 aqui, ele está falando, ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Então, quer dizer, duas delas matou os filhos para comer que não suportava de fome, tá? A segunda informação diz que a fome, o nego esquece de tudo e possa fazer mal a ele ou não. Não, você quer comer de qualquer jeito. A fome é o pior inimigo do homem, tá? Sobre esses assuntos. Agora vamos ler um pouquinho aqui do Evangelho de João, que é o capítulo 14 e o versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, Jesus falou. O 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. No capítulo 3 ele disse, no versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está conciliando os discípulos, tá? Vamos ver aqui no versículo 20 ao 23 o que Jesus falou para nós aqui. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus que está falando, tá? Ele vai estar segurando no Pai, nós seguramos nele, e ele segura em nós, tá? O versículo 20. Vamos ver o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos é os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. 22. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, que houve, Senhor, que te há de manifestar a nós e não ao mundo. 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Enviemos a ele e faremos nele morada. É isso que eu acabei de falar que da profecia de Joel, que ele derramou o Espírito dele em toda a carne. Isso que eu estou dizendo aqui. Porque se vier o Deus Pai e Deus Filho, ou Deus o Espírito Santo, qualquer um dos três que vier, estão os três juntos. Então, ele veio porque é no tempo dele, mas acontece que nem agora é o tempo do Espírito, que Deus derramou lá em toda a carne. Mas, então, nós temos o Espírito, nós temos Jesus e temos Deus, eles é um só, uma só pessoa. Tá? Então, o Espírito está em nós, e o povão, o sistema, está dizendo que Jesus vai vir numa nuvem. Tá? Acredita
Quem não conhece a Bíblia, quem não lê, esse que acredita. Porque se você conhece, você não come desse reggae não, meu filho. Tá? É sempre as coisas. Gálatas, capítulo 4, e o verso 26, e diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é nossa mãe. Jerusalém que vem de cima, que ele está dizendo, que não fala muito a Nova Jerusalém, que eu vou ao céu lá com Jesus, vou não sei aonde, a cidade tudo de ouro. Lá em cima não existe ouro não, meu filho. Quer dizer, ouro, quando eles falam, o prazer de estar naquele lugar. Seria só isso, tá? E que Jesus vai servir nós, lá ninguém come, ninguém bebe. Nós somos espírito. Vamos comer e beber o quê? Então não existe. E outra coisa, a, a morada dos salvos, que são toda hoje, de momento, toda a humanidade. Né? A mínima que alguém cometa alguma coisa cabeluda aí e acaba perdendo. Tá? Mas o correto, até agora, todos estão salvos. E nossa vida de trabalho é aqui mesmo na terra. E Israel vai acabar sendo uma terra só. Então nós vamos estar rodando a terra. Tá? Aqui é onde que nós vamos viver com Jesus. No governo dele. Jesus governando e nós recebendo as ordens e executando aquilo que foi mandado. É isso que Jesus quer para nós, tá? Então, aonde que eu estiver, estejais vós também. Não é que ele falou ali? Isso quer dizer que Deus, no início, ele criou o ser humano para se andar no meio de nós, que nem um pai e filho. Aí os judeus abandonou ele, recusou ele. Aí por isso receberam o juízo. Foi o último juízo que teve agora, do século de Jesus para cá. Jerusalém foi o último juízo de Deus, tá? Que foi feito. Teve outros, mas foi antes, foi na lei, tá? Então, de Jesus para cá, Jerusalém, Israel, isso aí foi tudo aconteceu no final da lei, como disse, no final da lei, e quando virou, foi quando Cristo voltou, que já desceu o juízo em cima dos judeus, tá? Tudo que é judeus, isso aí entraram em condenação. Não todos os judeus, tá? Teve uma parte de judeu que foi escondido na Pérea. Deus mandou que eles ficassem lá até acabar com o problema. Tá? Não é que acabou os judeus, não. Ficou muito na Pérea. E os que morreram, tudo quando Jesus veio, foi ressuscitado também, que também estão ressuscitados aí também, tá? No meio de todas essas coisas. Mas é muito bom, a gente precisa estudar mais a Bíblia, mais consciente. Se você não conhece a conjugação verbal, você procura ver quem pode te ensinar para coisa simples para você aprender, porque faz uma diferença tremenda. Que nem o sistema lê aquele mesmo versículo que nós vemos, só que ele coloca as coisas que estão no presente para o futuro, que seria para agora. Colocar as coisas em cima das nossas costas de hoje. Isso não existe. Isso aí foi feito para aquela época. Jesus de Nazaré, ele veio exclusivo só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aí está lá em Mateus 15, 24. Ele está bem claro, é ele que está dizendo, Jesus, eu só vim para ovelha perdida para a casa de Israel. Tá? Para nós veio foi Jesus Cristo. Esse é o que veio, é o ressuscitado. É o mesmo Jesus de Nazaré, só que ele morreu e aí é ressuscitado, já em espírito. Por isso ninguém consegue ver ele, porque nós vamos enxergar espírito. Então não tem como, tá? Mas nós vemos a bonança que ele está nos fazendo, aonde que ele livra nós, os perigos que ele livra nós. Né? E aí você sabe que a presença dele está em você. Que está em mim, está em você, está em todo ser humano. O Espírito é dele. Esse está salvo. Esse não tem nada de defeito nenhum para perder a salvação. Tá? Ele é de Deus. Então, esse está salvo. E
onde que nós estiver quando nós morrer, nosso espírito vai estar lá, e nós vamos estar lá também, né? Então, por isso que fala, você não morre, passa da morte para a vida. Porque você vai morrer a carne, mas o espírito vive. Tá bom, meus amigos? Graça e paz para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade que eu tive de falar mais um pouquinho com vocês.